que ainda sofrem mais neste nosso planeta abençoado. Que assim seja. Gente, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Olá, Tuca, Cido, Aparecido, boa noite também. E mais aqueles que nós não cumprimentamos, aqueles que eu não vi os nomes aqui, mas que estão também participando conosco. Uma boa noite, é um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês esses nossos momentos de estudo. E hoje é dia de nós darmos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nessa sua primeira parte, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre Deus e a sua criação. Em linhas gerais, é exatamente isso que nós vamos estudar: Deus e a sua criação. Nós já vimos no primeiro capítulo justamente as questões relativas a Deus. No segundo capítulo, que foi o que nós terminamos, nós vimos os elementos gerais da própria natureza, onde nós vimos o princípio das coisas, como que se originam, como que nascem, como que surgem todas as coisas. Nós estudamos algumas peculiaridades do espírito e da matéria, que são os dois princípios básicos do universo e que se associam, aí a partir da questão 27 que nós vimos, o fluido cósmico universal, que é justamente aquele hálito divino onde todos estamos mergulhados e a partir de onde e quando tudo é formado. Vimos depois um pouco das propriedades da própria matéria, estudando também as propriedades deste próprio fluido cósmico universal, sobretudo pelas características que ele assume em cada planeta, em cada atmosfera planetária, de acordo com os engenheiros celestes ou aqueles co-criadores em plano maior, para utilizar aqui as palavras de André Luiz, através da obra de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. Enfim, nós fechamos este capítulo segundo justamente com o espaço universal, para determinarmos que não existe um vazio no universo. Não poderia ter esse vazio, porque ele não seria condizente justamente com Deus. Pelo menos com este Deus que o próprio Cristo nos ensinou, ou pelo menos esse Deus que Cristo traçou, talvez assim, os parâmetros iniciais para que nós também nos aprofundássemos nesta busca pelo próprio Criador. Bom, agora nós vamos estudar, ou nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3º. E esse capítulo 3º, ainda dando sequência justamente a esta obra da criação. E essa obra da criação, sobretudo da criação do universo, da criação dos mundos e dos próprios seres. Então, nós vamos estudar neste tópico, ou neste capítulo 3º, 7 temas que Kardec coloca aqui. Primeiro, que a gente vai ver hoje, é justamente a formação dos mundos. Depois, nós vamos ver a formação dos seres. Vamos ver o povoamento da Terra. Vamos fazer ou trazer algumas considerações sobre Adão, ou a raça adâmica. Depois nós vamos ver a diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos e, enfim, algumas considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, estes são os pontos que nós veremos a partir agora desse capítulo 3º, que nós vamos estudar de uma forma bem mais tranquila, não se preocupem. E também, quando nós estivermos estudando a Gênese, sobretudo na uranografia geral, nós vamos retomar esses pontos. Só que nós vamos retomar os pontos de uma forma bem mais aprofundada. Mas nós não vamos deixar de ver aspectos interessantes e relevantes aqui. Por quê? Porque quando estivermos estudando lá, a gente vai ter simplesmente a oportunidade de ampliar os nossos próprios conceitos, os conhecimentos, as informações. E aí, se nós não tivermos entendido alguma coisa aqui, nós vamos compreender melhor lá. Tá? Então, fiquem tranquilos, sobretudo porque este é um tema. Esta é uma matéria da doutrina espírita que muitas pessoas possuem dificuldade de assimilação. Aliás, eu não diria muitas, eu diria praticamente todas. Por quê? Porque como nós já tivemos a oportunidade de perceber, e na resposta dos espíritos a Kardec,
nos falta ainda determinado conhecimento, nos faltam ainda alguns sentidos para nós identificarmos algo relacionado, sobretudo, à origem de tudo isso. Por exemplo, nós vamos esbarrar com certeza nessa nossa dificuldade para sabermos a origem do próprio universo, que é justamente a primeira questão deste capítulo. Nós vamos esbarrar na origem do espírito. Por quê? Porque os espíritos também responderam para Kardec: nem nós, que estamos mais desmaterializados do que vocês, ainda não temos a oportunidade, não tivemos e não temos condições de identificar este início ou a origem das coisas. Então, nós vamos esbarrar nesses aspectos. E querendo ou não, são determinados aspectos que geram em nós aquilo que nós chamamos de pré-conceitos. Pré-conceitos por quê? Porque são conceitos que nós vamos formando e, em especial, conceitos que nós opomos dificuldade para superá-los. Então, esses pré-conceitos nada mais são do que obstáculos que nós mesmos colocamos para não aprofundarmos em determinados conhecimentos. E é claro, além desses obstáculos, advindos do nosso próprio pré-conceito e da dificuldade de buscar esclarecimentos, nós também vamos esbarrar na falta de conhecimento, sobretudo científico, de determinadas coisas. Lógico que naquilo que nós pudermos, nós vamos colaborar. Eu e vocês também. Qualquer tipo de informação que vocês tiverem durante esse momento que nós estamos conversando, podem ir postando aqui e a gente vai trazendo, e justamente para auxiliar, porque nós estamos estudando juntos. Então, alguns conceitos nós procuraremos tentar desvendar para vocês, sobretudo desta seara científica. E tem um terceiro obstáculo, se podemos assim chamar, que é justamente aqueles limites que a própria providência divina coloca para nós. Limites que a providência divina coloca, não que Deus vai chegar e falar assim, ó, agora você não vai, ou você não vai avançar, é justamente por conta da nossa própria condição. Muitas das vezes nós vamos identificar que precisamos despir de determinadas paixões para nós conseguirmos enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Como nós já vimos em outras obras, o limite que a divina providência coloca são justamente as nossas próprias paixões, que a gente precisa se desprender delas ou transformá-las, como alguns gostam de dizer, para aí sim nós liberarmos campo na nossa mente o suficiente para adentrarmos a estes mistérios, se podemos assim chamar, da própria criação e em especial de Deus. E Kardec, gente, ele começa este capítulo 3º com uma nota. Uma notazinha, onde ele vai justamente falar que, primeiro, o universo é tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. E que os astros também compõem esse universo, assim como os fluidos que estão por toda parte. Ou seja, ele vem trazer para nós justamente essa noção. Olha, gente, o universo é tudo aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês não estão vendo. Eu não vou procurar limitar o universo aqui, assim como os espíritos também não limitaram para nós o universo. Tá? Então, quando falar em universo, nós estamos falando em absolutamente tudo. E que não existem vazios, como nós vimos no nosso último encontro do Livro dos Espíritos sobre este espaço universal. Não existem vazios. E se Kardec introduziu uma nota, vocês me permitam que eu vou introduzir uma outra nota. Em especial uma nota dando sequência a esse raciocínio inicial que nós colocamos aqui, que é justamente estes pré-conceitos ou os nossos próprios limites, que, repito, nós que acabamos colocando para desvendarmos determinados mistérios. E um deles, gente, eu tenho certeza que talvez muitos de vocês já questionaram. Se não questionaram, às vezes vão questionar, ou pelo menos já ouviram outras pessoas questionarem. É mesmo tópico que a gente bate quando nós estamos tentando estudar a doutrina espírita nesses seus outros aspectos. Porque o aspecto religioso, ele é muito tranquilo. Ele é tranquilo em que sentido? No sentido de ser sedutor. O aspecto evangélico, ele nos seduz simplesmente por quê?
Assim como nós temos predileção, por exemplo, num filme para o mocinho, ou nós temos a predileção para um super-herói, todos nós, de uma forma ou de outra, admiramos ou amamos Jesus. Então, esse aspecto evangélico, ele é realmente fantástico, porque, poxa, ali está tudo aquilo que eu gostaria de me espelhar e seguir. Então, é realmente sedutor. Mas, nós não podemos esquecer dos outros aspectos. Então, determinadas pessoas, ou algumas, poderiam se questionar, mas, para quê? Ou por quê que eu vou procurar saber como que surgiu o universo, como que surgiu os espíritos, como que foi criado e formado os mundos? O que isso vai acrescentar na minha vida? Para que tudo isso? Então, repito, como Kardec trouxe essa nota, aqui falando do universo, eu também me coloco agora trazendo uma outra nota, tentando justamente mostrar para vocês um pouco da importância de nós identificarmos esses aspectos sobre a formação e a criação de tudo. Gente, nós estamos falando de Deus. Quando a gente fala da criação, nós falamos exatamente do Criador. E não tem como nós observarmos ou identificarmos na própria criação, de uma forma geral, a perfeição e a harmonia com que tudo funciona. Vocês já conseguiram imaginar, partindo aqui do nosso próprio sistema solar, nós temos milhares, por exemplo, de cometas, que a gente vai falar deles hoje aqui, tem uma questão que Kardec faz, cometas, nós temos asteroides, nós temos vários planetas, os planetas têm os seus satélites naturais, as suas luas, e vocês já perceberam que tudo gira numa velocidade, não é uma velocidade muito pequena, e não se chocam. Está tudo ali em perfeita harmonia. Da mesma forma que a própria natureza, vamos chamar assim, dos seres inferiores a essa raça humana, como nós já começamos a aprender, os animais, vocês já perceberam a perfeição e o equilíbrio de tudo? Vocês já viram, por exemplo, algum animal da natureza, aquela natureza que o homem não interferiu? Vocês já viram algum animal, por exemplo, da natureza obeso? Ou fora do peso dele, normal? Não vem falar do elefante, por quê? Porque ele foi criado, a estrutura dele é essa. Ah, o rinoceronte, ele também tem a sua estrutura. Mas vocês acham que algum deles, eles estão acima do seu peso? Geralmente não. Por quê? Porque eles respeitam toda essa harmonia e todo este equilíbrio da própria criação. Então veja, a importância de nós identificarmos estes pontos é justamente nós identificarmos como que funciona o universo e como a providência divina é perfeita. Por quê? Porque eu preciso começar a me questionar de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. São questões que no primeiro momento podem parecer filosóficas, mas são as questões que vão dar sentido à nossa própria vida. Peguem o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vocês vão identificar lá justamente um trecho falando sobre o sentido da vida. Se nós não estabelecemos um sentido para a nossa vida, eu pergunto, como é que nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo aqui? Vocês já se questionaram? De um ponto de vista geral? Ah, eu vivo aqui simplesmente para acumular meus bens, para ter uma vida confortável. Ah, depois da morte já não me interessa e pronto. Ou nem nisso eu penso. Eu gosto de dizer e uso muito essa analogia, pela quantidade de filmes que a gente vê, pelo menos nos últimos períodos sobre isso, eu vejo a humanidade caminhando como zumbis. Sim. Uma das séries mais famosas aí, The Walking Dead, caminhamos como zumbis. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não tem objetivo, a gente simplesmente caminha com a humanidade.
né? E como dizia o poeta, com passo de formiga e sem vontade. Por quê? Se eu não sei para onde eu vou, o que eu estou fazendo, onde eu vou colocar minha vontade? Então, o verdadeiro sentido, essa é a nota que eu queria utilizar para abrir esses tópicos. O verdadeiro sentido da nossa vida está justamente em colocar a nossa vontade para alguma coisa. E eu preciso saber onde eu vou colocá-la. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E quando a gente passa a conhecer um pouco desses aspectos da própria criação, a perfeição divina, a perfeição da natureza, do universo, e como que as coisas são realmente criadas ou co-criadas, eu começo a estabelecer um verdadeiro fim, um objetivo para a minha vida, e eu começo a perseguir esse objetivo, que é justamente chegar aonde Jesus chegou e também trabalhar como um co-criador em plano maior para construir ou ajudar a construir um mundo e conduzir almas, assim como eu também estou sendo conduzido. Então, na minha modesta opinião, aí está o verdadeiro sentido, o verdadeiro objetivo para nós identificarmos esses aspectos que Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Para nós identificarmos um pouquinho dessa ciência que nos envolve. E aí sim, nós vamos realmente estabelecendo metas, sobretudo metas evolutivas para cada um de nós. E a gente já começa, né? Na primeira questão que o próprio codificador vai colocar aqui é justamente na questão 37 sobre a criação do universo. E a gente já começa a perceber uma impotência da própria criatura. Sim, o universo foi criado ou ele existe de toda a eternidade como Deus? É o que Kardec pergunta. Aí a gente começa, né, dar aquele baque, por isso que eu fiz a introdução inicial. Poxa, mas eu não vou conseguir conceber essa ideia de eternidade. Porque se eu falar que o universo não existia, que Deus criou, e o que tinha antes de Deus criar o universo? Tá, vamos parar por aí, não preocupa com isso não. Mas é justamente para mostrar para todos nós que existe uma origem, e essa origem está em Deus, mas infelizmente ainda nós não temos condições suficientes para captar esta natureza divina, assim como do universo. Mas a espiritualidade não deixou de responder para Kardec. E veja que Kardec acaba sendo insistente em muitos questionamentos. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. Qual é o verdadeiro sentido e significado de saber tudo isso? A espiritualidade vai responder. Kardec, Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, eu nem posso falar que o universo existia antes dele. Então, nós temos que ainda trabalhar com essa questão de infinidade, de eternidade. Mas tudo, absolutamente tudo, inclusive o universo, foi criado por Deus. Fora de dúvida, é o que eles dizem. Fora de qualquer dúvida. Tá, mas se Deus pegou e criou, vem a questão seguinte, a 38. Como criou Deus o universo? Gente, aí entra justamente aquela resposta. Aquela resposta que a gente comenta direto na questão 909 do Livro dos Espíritos e vai também se casar com aqueles aspectos que nós identificamos no simbolismo do livro Gênesis de Moisés. E a espiritualidade responde: como que Deus criou o universo? Pela sua vontade. Pronto, muito simples. Ele teve vontade e criou. Assim como encontra-se lá na Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Olha que questão interessante, onde nós devemos começar também a analisar a própria criação do nosso mundo, o mundo onde nós vivemos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pela vontade você vai criar o seu próprio mundo, assim como Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, assim como Deus pela vontade criou o universo,
nós também, pela vontade, podemos criar o nosso próprio universo. Simples. Mas espera aí, o universo talvez esteja um pouco distante de nós, que somos ainda criaturas bem pequenas, mais próximos do começo do que do fim. Então, espera aí, vamos partir para a formação então dos mundos? Sim, vamos, antes de pensar no universo, pensarmos no mundo. E aí vem a próxima pergunta. Poderemos, diz Kardec, perguntando Kardec, conhecer um modo de formação dos mundos? Aí um pouco do que nós já conversamos, e a gente vai continuar conversando depois, como eu disse, lá no livro A Gênese. Sim, nós podemos conhecer como foram formados os mundos. E os mundos foram formados a partir, como responde a espiritualidade, da condensação deste fluido cósmico universal. E se vocês quiserem, depois, podem ampliar um pouquinho. Na questão 21 do livro Consolador, Emmanuel vai trazer de uma forma um pouco mais poética para vocês como que se deu essa formação dos mundos. E às vezes de uma forma até interessante, assim como também Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai trazer para nós de uma forma mais poética, porque os espíritos foram diretos para Kardec. Olha, foi através da condensação deste fluido, ponto. Mas aí eles vão explicar como é que foi isso. É como se, vou tentar resumir aqui juntando os dois. É como se Deus, através do seu sopro, olha, veja, uma força. Olha o sopro que está constando lá no simbolismo da Gênese. É como se o sopro divino ajuntasse parte dessas partículas, desculpa a redundância, mas uma parte deste fluido cósmico universal e estabelecesse um limite para este seu sopro e ali entregasse aos co-criadores em plano maior. Fala, toma, agora vocês vão pegar essa parte que foi juntada, que foi condensada e vocês vão criar as nebulosas, vocês vão criar as galáxias, vocês vão criar os sistemas, vocês vão criar os mundos. Condensação do fluido cósmico universal. Uma resposta direta e simples. E de uma forma mais poética, com muita tranquilidade. Vejamos lá. Emmanuel no livro Consolador, Leon Denis, Depois da Morte. Mas a origem ou o princípio de tudo, como a gente já vinha estudando e estabelecendo, está justamente no fluido cósmico universal. E aí vem o sopro divino, reúne parte dessas moléculas, condensa, ele joga através desse sopro, ele dá um movimento, uma força e um movimento nessas partículas. E a partir deste movimento é que os criadores em plano maior vão começar o seu processo, vão começar o seu trabalho, que a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Captaram essa questão 39 do Livro dos Espíritos? Tá? Eu espero que sim, mas de novo, é algo assim bem, não é que nós podemos dizer, tranquilo, sabendo desse fluido cósmico universal e dessa condensação. Esquecem daquele negócio de explosão, do Big Bang. Ah, um átomozinho explodiu e... Não, peraí, vamos analisar de uma forma como os próprios espíritos nos ensinaram. Condensação desse fluido cósmico universal. O hálito divino vindo, estabelecendo um limite, e nesse limite você vai criar o seu próprio mundo. Ok? Beleza. Na pergunta seguinte, Kardec vai perguntar para a espiritualidade sobre os cometas. Primeiramente, a gente tem que ver como que a ciência trata os cometas. Tá? Existem especulações que vão dizer que os cometas seriam partes ou pedaços de mundos que foram destruídos e que estão vagando por aí. A gente até já viu quando estávamos estudando a teoria do Big Bang, nós falamos um pouquinho como que algo poderia, através de uma destruição, de uma explosão, ter uma harmonia e respeitar um equilíbrio, sobretudo a determinadas velocidades, para que não se chocasse com as outras coisas que já existem. É algo difícil, que o caos poderia gerar equilíbrio. Tá? Então,
mas tem essa especulação. Tem uma outra especulação que vão dizer que, como eles não conseguiam no passado explicar, eles falavam que os cometas nada mais eram do que um indício da ira dos próprios deuses. Por quê? Porque quando o cometa passava, ele gerava alterações no planeta. Ele gerava alterações naquele ecossistema. Então, via um cometa, o cometa nada mais era do que o prenúncio de alguma desgraça que estava por vir. Mas isso é justamente para aqueles que não conseguiam explicar. Agora, tem outros que falam que é justamente são mundos que estão nascendo. Os cometas seriam justamente mundos que estão nascendo. E vamos ver o que Kardec perguntou e o que a espiritualidade respondeu para ele nessa questão. Kardec pergunta assim, olha, serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? A espiritualidade fala, ó, isso está certo. Aí ele ainda vem, porém, absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. O que é interessante nós identificarmos nessa resposta? Bom, primeiro, eles falaram dessa questão dos planetas, dos cometas. Gente, os cometas, a ciência já tentou, já estudou de tudo quanto é forma, mas eles ainda não entraram no consenso. Já foi, inclusive, mandado determinadas sondas pousar em determinados cometas para ver se tentava descobrir a sua formação, e a gente já percebeu, falo porque eu também fiz pesquisas recentes, e a ciência está naquela. Alguns falam que ele é formado só de vapor, os outros falam que ele é formado de algo, tipo um gelo, né? Uma camada gasosa gelada, mas a superfície dela é fria e lisa. Aí os outros vão falar que, não, analisando pela cauda e alguns resquícios que foram encontrados, ele é proveniente do fogo. Ou seja, existem inúmeras especulações. A gente não pode esquecer que o espaço ele é frio, tá? Então, só isso que a ciência traz, tá? Estou só deixando aqui alguns esclarecimentos científicos. O importante é que a espiritualidade fala. Então, seriam esses cometas um início de condensação? A espiritualidade diz que sim. A gente vai estudar mais um pouco dos cometas lá na Gênese. Mas a gente sabe que os cometas são justamente aqueles astros que vão viajar e vão estar vinculados a determinados sistemas. E por isso, e como a gente já sabe, a ciência identificou, salvo engano, quase 4.000 cometas, pelo menos relacionados aqui com o nosso sistema. A gente simplesmente precisa ver. São seres que vão viajar, a gente vai ver na Gênesis, vão viajar de mundos em mundos, reunindo determinadas substâncias, reunindo determinadas coisas. Mas, como diz Kardec, o início dessa condensação, que mais cedo ou mais tarde vão se transformar no mundo. E aí, é claro, pela atuação dos engenheiros siderais. Desses co-criadores em plano maior, como André Luiz traz na sua obra. A única coisa que ele chama atenção, cuidado, os astros influenciam? Influenciam sim, mas os astros podem ter influência sobre a matéria. Astros não possuem influência sobre o espírito. Então cuidado dessas influências astrológicas, porque eles podem influenciar fisicamente, mas espiritualmente não. Ok? Só chamando atenção para isso. Bom, a questão seguinte, a questão 41, porque são até 42 nessa primeira parte, nós não vamos passar para a formação dos seres, vamos deixar para a próxima. A questão 41 vai justamente falar sobre a possibilidade de um mundo que está formado, dele simplesmente desaparecer e dele ser destruído. Gente, nós sabemos que toda a matéria, ela tem um prazo, um tempo de vida útil. E a gente aprendeu também que, pela lei de destruição, que nós chamamos de destruição, mas que nada mais é do que uma transformação, na natureza tudo se transforma.
como diz Lavoisier, só tirando a parte de nada se cria, porque Deus cria, sim, Deus só. Mas no restante tudo se transforma. Então os mundos, quando terminar o seu tempo de vida útil, quando ele não for mais necessário, ele vai ser, aspas, destruído, para retornar, como responde a espiritualidade, a esse fluido cósmico universal. Ele vai retornar à sua origem. Então, só pensem nisso. Mas espera aí, quando que isso vai acontecer? A gente vai até ligar um pouquinho com a última questão, que fala sobre a previsão de vida ou de formação. Até interessante a gente chamar isso, o tempo de formação do mundo, o tempo de formação da nossa Terra. A gente sabe que tem uma vida útil. O nosso planeta, por exemplo, André Luiz vai falar no livro A Evolução em Dois Mundos, salvo engano, em torno de 4,7 bilhões de anos. A ciência hoje, ela já conseguiu, através de alguns dados, e estes dados nós não podemos dizer que são dados corretos. Mas a ciência conseguiu descobrir, sobretudo através do princípio da radioatividade, descobrir um tempo de vida de determinadas rochas. Como é que isso foi possível? Só tentando explicar para vocês. Tudo que tem na natureza, tudo que tem no nosso planeta, sobretudo as rochas, elas passam por processos de transformação. Por isso que você pode ver, o nosso planeta, se você olhar, você não vai falar que ele é um planeta velho. Ele está sempre bonito, justamente por conta da transformação que os próprios fenômenos climáticos vão proporcionando. Só que eles conseguiram descobrir que determinadas rochas, e aí em especial, acharam uma rocha lá na Austrália Ocidental, e essa rocha que eles detectaram como uma das mais antigas, elas possuem uma substância, um mineral chamado zircônio. E o zircônio, ele tem uma característica muito especial, ele não se deteriora como os outros minerais. Então, só que o zircônio e aquilo que eles formavam, que a rocha que eles formavam chamava zircão, ele tinha algumas características especiais que num determinado momento é como se ele saísse e desse lugar ao urânio. E o urânio, com o passar do tempo, ele ia se desgastando e ele formava algumas partículas de chumbo. Só que o chumbo não tem nada a ver com o zircônio. Só para vocês verem como é que a questão é um pouquinho louca. Preocupa com isso não, só estou explicando para vocês. Mas mais ou menos na década de 50 do século passado, aí conseguiram descobrir, pela quantidade de chumbo presente nas rochas, eles conseguiam determinar a idade daquela rocha. Então acharam este mineral, um dos mais antigos que eles localizaram, e identificaram através deste sistema, tá? Um sistema de datação radiométrica que fala radiométrica entre o urânio, o chumbo e esse zircônio. E através dessa datação estabeleceram em 4 bilhões e mais ou menos 500, 600 milhões de anos de formação da própria Terra, tá? Então, de novo, isso são dados que descobriram nessa época. Porque se a gente for viajar um pouquinho antes na própria ciência, nós vamos ver cientistas, por exemplo, que criticaram Darwin, falando que o planeta não tinha mais do que 100 mil anos. Então Darwin estaria totalmente errado na sua evolução das espécies. Mais adiante, veio outro missionário científico, podemos assim chamar, e através de outros exames percebeu que não, o universo tinha alguns milhões de anos, o planeta, né? Aí vem outros, aí sim vai fazendo as pesquisas até onde a ciência é capaz de chegar, e na década de 50 do século passado estabeleceram isso, que é mais ou menos parecido com aquilo que André Luiz, aí já é o plano espiritual, nos trouxe, de 4,7 bilhões de anos. E sobre essa parte, como a gente falou que está trabalhando as duas questões juntos, já passando para o fim por conta do nosso tempo, da vida útil do nosso planeta, estima-se, e aí também a própria ciência, se é estimativa, nós não temos certeza, mas estima-se que o tempo de vida útil de um sistema gira em torno de 15 bilhões de anos. Gente, se for de 15 bilhões de anos, nós estamos chegando a 1/3
da vida útil do nosso planeta. Ou seja, nós ainda temos 10 bilhões de anos pela frente. Eu gosto até de uma palestra do Haroldo, que é bem interessante, né, quando ele tenta estabelecer aí mais ou menos o tempo de vida do Cristo. E quando Emmanuel cita que os sistemas em que Jesus evoluiu já não existem mais, ou seja, mais de um sistema ele utilizou para evolução. Se cada um tem um tempo de vida útil de 15 bilhões de anos, e o nosso já tem quase 5, estima-se, isso aí o Haroldo fala, estima-se que Jesus tenha no mínimo uns 35 bilhões de anos. Então, só para a gente mais ou menos ter assim, já que quem gosta de números, né, a gente tem uma pequena ideia. Então, não se preocupem, isso são somente processos de transformação. E talvez a gente poderia até estabelecer, ó, a espiritualidade colocou aí, para você se transformar num espírito puro, você tem 15 bilhões de anos aí, se você quiser caminhar com uma certa regularidade. E a gente vai ver nos nossos próximos estudos, dessa parte, da formação dos próprios seres, que André Luiz chega a fazer justamente um cálculo de que nós temos mais ou menos cerca de 40 milhões de séculos para, do vírus, chegarmos à forma como nós estamos hoje, como seres pensantes, tá? Mas isso a gente vai ver no nosso próximo estudo. Chegou justamente no nosso horário, nós fechamos essa primeira parte deste capítulo 3 da criação. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês e, sobretudo, os objetivos de se buscar realmente o conhecimento dessas coisas, em especial da harmonia e do equilíbrio que graçam no universo, e é onde também nós devemos mirar a nossa meta, o nosso objetivo, para chegarmos como Cristo nessa condição de co-criadores em plano maior. Muito obrigado a todos vocês por essa participação, pelas energias, pelas vibrações, e até amanhã, que estaremos aqui novamente, aí sim estudando o livro dos médiuns, mudando um pouquinho a nossa obra. Muito obrigado a todos e muita paz.